Sejam muito bem-vindos a mais uma aula com a tia Silvia. Hoje nós vamos estudar o componente curricular Ciências, da apostila volume 2. Hoje nós vamos conhecer sobre as relações ecológicas. Isso mesmo, nós vamos aprender que existem várias relações ecológicas. Mas como será feita essa aula hoje? Hoje nós vamos acompanhar a leitura aqui com a tia Silvia no vídeo e vocês irão acompanhar em casa, das páginas 10 até a página 15, ok? Da página 10 até a página 15 estão os conteúdos sobre as relações ecológicas, ok? Vamos lá. Relações ecológicas. As diferentes interações entre os seres vivos são chamadas de relações ecológicas. Existem dois tipos de relações, as harmônicas e as relações desarmônicas, ok? Então, crianças, aqui na apostila a tia vai ler e você vai acompanhar. Página 10, relações harmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízos para os envolvidos e pelo menos um ser vivo é beneficiado. Então, crianças, nas relações harmônicas, ou os dois seres vivos são beneficiados, ou nem que seja um ser vivo é beneficiado, ok? Vamos ao exemplo das abelhas. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, interagem entre si, como algumas espécies de abelhas que vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica, chamada de sociedade. Essa relação harmônica é chamada de sociedade. Outros insetos, como formigas e cupins, também formam sociedades. Então, crianças, na sua apostila você tem essa ilustração, que é a colmeia de abelhas. A colmeia é uma sociedade de abelhas. Ok? Então, uma age em relação com a outra. Elas têm uma relação harmônica. Uma se beneficia da outra, ok? E também tem essa imagem, que é as vespas, e elas também estabelecem suas sociedades em colmeias chamadas vespeiros, ok? Então, na página 10, podemos acompanhar essas relações harmônicas chamadas de sociedade, ao qual as formigas, as abelhas, os cupins também formam essas sociedades, ok? Vamos para a página 11. Na página 11, vocês têm essa ilustração, ok? Quem é esse animal? Como é o nome desse animal? Tubarão. Então, observe o tubarão representado na imagem a seguir. Os peixes que estão presos ao tubarão são chamados de remoras, ok? Tubarão com remoras presas ao seu corpo. Você pode observar na imagem que existem vários peixinhos, né, que estão presos ao corpo desse tubarão. Assim, nessa relação chamada de comensalismo. Como é o nome? Comensalismo. Somente um ser vivo se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado, mas também não é nem prejudicado, ok? Lembra? Na página 10, nós falamos sobre a sociedade, que é uma relação harmônica, ao qual os dois seres vivos, ou então nem que seja um ser vivo, ele é beneficiado. Mas aqui nessa relação chamada comercialismo, é apenas um ser vivo, ele se beneficia, enquanto o outro não é beneficiado, mas também nem prejudicado. Outro tipo de relação harmônica que acontece entre seres vivos de espécies diferentes é a protocooperação. Protocooperação. O que é protocooperação, tia? Nesse tipo de relação, ambos os indivíduos se beneficiam
como ocorre na relação entre o paguro, um tipo de caranguejo, e a anêmona do mar. Ou seja, o paguro e a anêmona do mar, elas têm uma relação onde os dois são beneficiados. E também aqui na sua apostila, na página 11, você tem essa imagem, que é a imagem das rêmoras, ok? As rêmoras têm uma estrutura que lhes possibilita se fixarem em outros animais. Dessa forma, elas não gastam energia para se locomover, ao mesmo tempo que se alimentam das sobras de outros animais, ok? Só para completar a relação entre as rêmoras e os tubarões. A anêmora do mar oferece proteção ao paguro contra predadores. Lembra que eu falei, e também está aqui na apostila, que o caranguejo e a anêmora do mar, eles estabelecem uma relação de protocooperação onde um se beneficia do outro, ok? A anêmora do mar oferece proteção ao paguro contra predadores. O que é predadores, tia? São aqueles que vão para atacar, para se alimentar daquele animal, pois apresentam tentáculos com substâncias que queimam. Por outro lado, ela utiliza o paguro como meio de transporte, além de aproveitar as sobras de alimentos deixadas por eles, ok? Está aqui a imagem de uma concha habitada pelo paguro e há várias anêmonas dentro dele, ok? Tá aí na sua apostila. Então, crianças, essas relações, elas se chamam de protocooperação, ok? Mas a relação das rêmoras com o tubarão se chama comercialismo, ok? Vamos à página 12. Ok, crianças, vamos para a página 12. Na página 12 fala, na imagem apresentada no início do capítulo, na página 2, há outro exemplo de protocooperação. Nesse caso, a flor fornece alimento. Qual é o alimento que a flor fornece? É o néctar para as abelhas. Já a abelha, ao pousar na flor, se cobre de pólen, que é levado por ela até outras flores. Portanto, enquanto se alimentam, as abelhas polinizam as flores, permitindo que se reproduzam. Crianças, essa relação ela é uma relação de protocooperação. Por quê? Porque a abelha se beneficia da flor e a flor se beneficia da abelha, como foi falado lá no primeiro capítulo, na página 2 do volume 2 da nossa apostila. Ao sentar na flor para tirar o pólen, para tirar o néctar, para tirar o néctar, as abelhas levam com elas o pólen grudado ali nas suas perninhas ou no seu corpo. E ao sentar em outra flor para ela tirar o néctar, ela já deixa lá esses pólen e assim vai haver a reprodução dessa flor. Na relação harmônica conhecida como mutualismo, outra relação harmônica, lembre-se, existe a relação sociedade, comercialismo, protocooperação e agora nós vamos estudar o mutualismo. A associação entre os seres vivos envolvidos é obrigatória. Nessa relação harmônica que se chama mutualismo, a associação entre os seres vivos envolvidos, ela é obrigatória. Um exemplo são os links, organismos que resultam da associação entre algumas espécies de fungos e algas. Nessa relação, os fungos absorvem umidade e sais minerais, que também são utilizados pelas águas. As águas, por sua vez, ao realizarem a fotossíntese, produzem nutrientes que também são utilizados pelos fungos, ou seja, nessa relação, elas são obrigadas a se beneficiarem, tanto uma quanto a outra, ok? Nós, seres humanos, mantemos uma relação de mutualismo, por exemplo, com a comunidade de bactérias que vivem em nosso intestino. Vocês sabiam, crianças, que no nosso intestino existem as bactérias? Isso mesmo.
que vivem em nosso intestino. As bactérias nos beneficiam, auxiliando na digestão dos alimentos e, ao mesmo tempo, recebem abrigo e nutrição, ok? Essa relação ela é obrigatória, porque nós precisamos dessa bactéria no nosso organismo e elas precisam de nós, ok? Então, é uma relação de mutualismo. Outro tipo de relação harmônica é o inquilinismo. O inquilinismo. Nessa relação, um indivíduo é beneficiado enquanto o outro não é beneficiado, ok? E nem prejudicado. Algumas plantas, como as orquídeas e as bromélias, estabelecem esse tipo de relação com as árvores. Elas utilizam as árvores como suporte, encontrando melhores condições de luminosidade. Eu não sei se vocês, ao passearem em algum balneário ou até mesmo mata dentro, né, aqueles caminhozinhos que tem na mata, vocês observaram algumas plantas que estão agarradas nos troncos das árvores, até mesmo nos galhos. Essa relação, ela se chama inquilinismo, que vem da palavra inquilino, ok? Elas estão ali hospedadas naquelas árvores. Então, essa relação, ela é uma relação ao qual apenas um indivíduo é beneficiado, mas, portanto, o outro indivíduo ele não é prejudicado, ok? Vamos para a página 13. Então, crianças, antes de nós passarmos para a página 13, eu gostaria de fazer uma observação. Eu creio que vocês observaram que o mutualismo ele pode ser confundido, né, com a protocooperação, uma vez em que os dois eles têm os seres vivos envolvidos e se beneficiam. Entretanto, é importante destacar que o mutualismo é uma relação obrigatória entre os seres envolvidos, ou seja, eles não podem viver, ou seja, sobreviver isoladamente. Já a protocooperação, ela não é obrigatória, pois os organismos envolvidos, eles sobrevivem um sem o outro, ok? E agora, crianças, nós vamos para a seção Saiba Mais. Isso mesmo, uma seção onde nós aprendemos mais um pouco sobre o conteúdo ao qual nós estamos dando, ok? De olho nas abelhas. Não sei se você sabe, mas as abelhas estão preocupando os cientistas do mundo todo. Isso porque elas estão desaparecendo. Mas, tia, o que a abelha tem de tão importante que está preocupando os cientistas do mundo todo? Nós vamos entender. Os cientistas acreditam que as abelhas desaparecem porque sofrem uma síndrome que as faz esquecer o caminho de volta para casa. Perdidas, elas acabam morrendo, cansadas de tanto voar em vão. Como as causas desse problema ainda não são conhecidas, os pesquisadores tentam detectar que mudanças na rotina das abelhas podem estar associadas a essa síndrome. Eles estão preocupados por quê? Porque o que está acontecendo? Que as abelhas estão perdendo o caminho de volta à sua colmeia ou à sua casa, ok? Já sabemos que quando colocamos pequenas doses de pesticidas, o que é pesticidas? É um tipo de veneno para as grandes lavouras, para as grandes plantações. Nos alimentos oferecidos às abelhas, elas demoram mais tempo para retornar à colmeia, por exemplo, mas ainda há muitos outros fatores para observar. Um dos fatores, crianças, que está acontecendo para que essas abelhas venham se perder e fiquem voando em vão, ficam cansadas e acabam morrendo, é a questão dos pesticidas, que são colocados nas lavouras para a contenção, para a proteção contra as pragas, ok? E se existirem pragas, elas morrem. Então, esse veneno, esse tipo de pesticida está causando essa confusão nas abelhas ao voltarem para casa. No cotidiano das abelhas,
O contato com os pesticidas acontece quando pousam nas plantações para pegar o pólen e o néctar. Além disso, outra possível causa da falta de saúde das abelhas, desses insetos, são as mudanças climáticas, que as expõem a situações extremas, como secas, chuvas torrenciais, frentes frias ou calor intenso. Crianças, as abelhas, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência, porque é elas que vão polinizar as flores. E nesse trabalho, como nós já aprendemos sobre a fotocooperação, elas vão ajudar que outras plantas venham a nascer. Então, elas que fazem o trabalho da polinização nas lavouras, nas grandes plantações. Tem países que estão até alugando abelhas, vocês sabiam disso? Por conta da grande falta que elas estão fazendo no nosso planeta. E aqui na seção Saiba Mais tem uma pergunta: qual é a importância das abelhas na natureza? Você pode estar pesquisando e respondendo, mas desde já, através da seção Saiba Mais, você já pôde detectar essa grande importância que elas têm para a nossa natureza, para o nosso planeta, ok? Vamos para a página 14. Crianças, na página 14, nós vamos falar sobre as relações desarmônicas. Nas relações desarmônicas, são aquelas em que pelo menos um dos seres vivos envolvidos é prejudicado. Um dos seres vivos são prejudicados, ok? É a nossa natureza e ela funciona assim. Um exemplo desse tipo de relação é o predadismo. Nessa relação, um indivíduo captura outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado de predador. E o que é capturado é chamado de presa. Observe os exemplos representados nas imagens a seguir. O camaleão e a águia se beneficiam nessa relação, enquanto o gafanhoto e o peixe são prejudicados. Aqui está o camaleão, que é o predador. Ele vai capturar quem? O gafanhoto, que é a sua presa. O camaleão é o predador e o gafanhoto é a presa. E nessa outra imagem que nós temos aqui, a águia é o predador e o peixe é a presa. Essas duas imagens estão na sua apostila. Então, essa relação onde existe o predador e a presa é chamada de predatismo, ok? Vamos aqui. O predatismo também ocorre entre animais e plantas. Quando uma vaca se alimenta de capim, por exemplo, ela está predando a planta. Ela somente está se beneficiando, somente a vaca. Ela está se alimentando, mas o capim não. E existe uma outra relação desarmônica, chamada a competição. A competição é uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como alimento. Eles ficam competindo ali por um alimento. Luz e água. Eles também, só voltando um pouquinho, eles não competem só por alimentos, eles também competem por luz e água. A competição pode ocorrer, ok, crianças? A competição pode ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes. Observe alguns exemplos aí na sua apostila. Essa população de garças, elas competem entre si por alimentos e os machos competem pelas fêmeas. Ou seja, é uma relação desarmônica com o nome de competição e aqui você tem um exemplo dessa relação.
as garças competem entre si e os machos competem pelas fêmeas, ok? E aqui, nessa floresta, nós temos também outra relação desarmônica de competição. Nessa floresta, diferentes espécies de plantas competem por água, a luz do sol e nutrientes do solo. Uma relação desarmônica chamada de competição. Vamos para a nossa última página, página 15. Então, crianças, nós já estamos chegando ao final do nosso conteúdo sobre relações ecológicas, harmônicas e desarmônicas. E para encerrar, nós estamos aqui na página 15, ao qual vai falar sobre essa relação desarmônica parasitismo. Parasitismo que vem derivado da palavra, com certeza, parasita, ok? E aqui na apostila, na página 15, diz: no parasitismo, um ser vivo se alimenta de outro, sem necessariamente causar sua morte. Nessa relação, o indivíduo que se alimenta é chamado de parasita e o que serve de alimento é chamado de hospedeiro, ok? Portanto, no parasitismo, o único beneficiado é o parasita, que com o tempo provoca o enfraquecimento do hospedeiro, podendo levá-lo até sua morte. O parasitismo é uma relação obrigatória, para o parasita, pois sem este, ele não irá conseguir sobreviver, ok? Existem plantas como o cipó-chumbo, né, que vocês podem ver aqui na apostila, que tem essa imagem do cipó-chumbo. Ele se hospeda na árvore, em alguma planta, e ele se beneficia dos seus nutrientes, ele suga os seus nutrientes, ele não permite que a luz do sol chegue. Então, com o tempo, essa planta, que é o seu hospedeiro, vai enfraquecer, causando assim até a sua morte. Também outro exemplo que nós temos aqui na apostila é o carrapato. O carrapato, ele é um parasita que se beneficia do seu hospedeiro, sugando, né, o sangue. Nós temos como exemplo o cachorro, o gato, o boi e às vezes também o ser humano. Então, é preciso que ele seja removido, porque com o tempo esse parasita pode levar a várias doenças, o hospedeiro e até a sua morte. Existem também parasitas que são externos, como carrapatos, piolhos e pulgas. Esses parasitas vivem sobre a pele dos hospedeiros ou presos a ela, alimentando-se de sangue. E também, crianças, há parasitas internos, né? Há ainda parasitas internos, ou seja, que vivem dentro do corpo do hospedeiro. O carrapato vive na pele, né? E a árvore sobre o cipó-chumbo, né? E também tem a erva de passarinho, eles vivem sobre a planta, sobre a árvore, mas existem esses parasitas que vivem dentro do seu hospedeiro. O esquistossoma, a lombriga e a tênia são exemplos desses parasitas. Eles habitam o corpo dos seres humanos e de outros animais, retirando os nutrientes de que necessitam e causando doenças aos seus hospedeiros. Aqui nós temos o exemplo, né? A lombriga causa uma doença nos seres humanos conhecida como ascaridiase, ok? Então, crianças, essas relações harmônicas e desarmônicas é o nosso conteúdo de ciências, ao qual vocês irão resolver as atividades das páginas seguintes. Mas, antes de nós terminarmos a nossa aula, eu gostaria de falar sobre essa experiência, né? Ciência em Ação, da página 16. Na Ciência em Ação, que é uma seção que nós temos no nosso livro de ciências, no nosso conteúdo de ciências, quase todos os conteúdos do nosso livro vem essa ciência em ação. Por quê? Porque a ciência ela também tem que ser investigada e praticada, levar você a praticar e a pensar, ok? E principalmente a pesquisar. Então, no Ciências em Ação de hoje, diz assim: se prestarmos atenção, poderemos observar diversas relações ecológicas ocorrendo ao nosso redor. Se você observar ao seu redor, você irá perceber, através do conteúdo, né, que foi dado, diversas relações ecológicas. Que tal pararmos alguns minutos para fazer isso? Material que você irá precisar: folha de papel,
lápis de escrever e lápis de cor, ok? Como é que você vai fazer? Com um adulto, encontre uma área verde no entorno da escola, mas como nós não estamos na escola, nós estamos em casa, então você vai procurar ali ao redor da sua casa, ok? Observe os seres vivos que habitam nessa área, tentando perceber como eles interagem uns com os outros. Lembre-se, existem relações harmônicas e desarmônicas, ok? Escolha pelo menos 2 seres vivos que você observou. 2. Quantos seres vivos são, professora? 2 seres vivos que você observou e registre em forma de desenho as relações estabelecidas entre eles. O que eu vou fazer, tia? Você vai observar 2 seres vivos, ok? E você vai ver e investigar qual é a relação que eles estão tendo entre eles. E através do desenho, você vai estar expondo essa relação. Agora responda as questões. Escreva o nome dos 2 seres vivos observados e escolhidos por você. Escolha esses 2 seres vivos e escreva o nome deles aqui. Que tipo de relações ecológicas estavam ocorrendo entre eles? Agora você vai dizer o quê? Qual é o tipo de relação ecológica que estava havendo entre eles, ok? Se é uma relação harmônica ou uma relação desarmônica, e vai dar o nome dessa relação. Se é o predadismo, se é o mutualismo, se é a protocooperação, se é a sociedade, ok? Se é o predatismo, você vai ver e vai estar colocando assim. Que tipo de relações ecológicas estavam ocorrendo entre eles? Você vai dizer a relação ecológica que estava ocorrendo entre eles é as relações desarmônicas ou harmônicas, dependendo, predatismo ou mutualismo ou sociedade. Você vai estar colocando lá, ok, crianças? E lá no Proesc, na seção atividades, vai estar as páginas que é para vocês fazerem, ok? Um grande beijo da tia Silvia e até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau!